Olá, queridos amigos! Hoje falaremos sobre o capítulo 25 da obra Jesus no Lar, chamado A Visita da Verdade. E ele começa assim. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgia, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava ser robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade.
sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Conhecereis a verdade vos libertará. E como é difícil nós encararmos a realidade de que somos nós o construtor do nosso futuro e também hoje estamos colhendo tudo aquilo que plantamos nesta e em outras encarnações, como a doutrina espírita nos esclarece. E nesta bela lição, Jesus fala dessas bênçãos divinas que são a fé, a caridade e a esperança, virtudes tão importantes que nos auxiliam a caminhar com as nossas imperfeições que ainda temos, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, quando buscamos robustecer a nossa fé, alimentar a esperança no bem, no futuro, e também viver na caridade, poder fazer a pequena, a grande caridade no dia a dia, o caminho vai ficando mais leve, o fardo vai ficando mais leve sempre que nós seguimos as orientações do Cristo. E quando nos deparamos com a verdade, quando percebemos que ainda temos muito a corrigir em nós mesmos, quando vamos nos dando conta que as maiores dificuldades que nós vivemos hoje, nossas maiores dores foram causadas ou são causadas pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, pela forma como nós tratamos outras pessoas ou pela forma como nós tratamos a nós mesmos num passado distante ou num passado próximo, nós podemos nos assustar e querer fugir da verdade, como muitas pessoas fazem, tentam fechar os olhos para a realidade da vida imortal. Então, abrir os olhos para a verdade exige de nós esse carinho conosco, esse autoacolhimento, esse autocuidado tão importante de nós vivermos, de nós exercitarmos. Então, quando nos deparamos com essas verdades, olhemos não de forma a nos culparmos ou nos desculparmos, mas sim da mesma forma como Cristo sempre age conosco, de forma amorosa, carinhosa, olhando para todo o nosso potencial evolutivo, nosso potencial divino que todos temos dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.